para conversar. Para conversar conosco, e vou repetir então, para conversar conosco sobre o estudo como condição de melhoramento de si mesmo, que é o tema, né, desse encontro promovido pela Nona Uri. A nossa convidada é a nossa irmã Leísa Paloski de Oliveira, trabalhadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Caçador, aqui mesmo de Santa Catarina. Ela também é facilitadora de grupos de estudo, coordena essa área na casa dela, na Casa Espírita, e também coordena essa área de estudos na 10ª URI. Eu passo agora a palavra ao nosso presidente da Nona URI, da Nona URI, para que ele, então, dê as boas-vindas à Leísa e ela possa, na sequência, né, fazer a fala que ela preparou com tanto amor e carinho para todos nós. Presidente, a palavra é sua. Obrigado, Janete. Mais uma vez, eu fico imensamente feliz, Leísa, de te ter aqui entre nós, que nós possamos aproveitar ao máximo esse tempo dedicado e, desde já, orando para que todos nós tenhamos o amparo divino que se faz presente desde a nossa criação. Nós iniciamos a atividade que agora começa, passando a palavra a Leísa. Muito obrigado. A palavra é tua, Leísa. Então, agradeço. Meus irmãos, desculpa, Leísa, só lembrando que a Leísa vai falar, tá? Nós tínhamos combinado durante mais ou menos 1 hora, tá? E depois ela vai abrir uns 30 minutos para pergunta. Então, a nossa meta é finalizar esse evento até às 21 horas. Obrigada. Leísa, a palavra é tua. Então, eu que agradeço o convite. A gente fica muito feliz realmente por essas vibrações aí no estado, né? Isso nos dá uma alegria ao coração saber que nós estamos em 2023 e conectados, né, dessa forma que, apesar de não conhecer muitas pessoas pessoalmente, né, pelos eventos e pelas atividades da Federação Espírita Catarinense, nós já somos companheiros de jornada e de muitos companheiros, né? Outros já são, como o Walter Ney, de um longo tempo, né, que nos conhecemos atuando no movimento espírita e nossas vidas sendo conduzidas, né, para dias melhores. Então, a proposta eu vou compartilhar e aí eu não vou conseguir ver o chat, qualquer coisa, Janete, você faz favor de falar e eu paro de compartilhar e vamos conversando, né? Sim. E eu vou pedir para o Juliano, então, para ele disponibilizar o compartilhamento de tela, Juliano, fazendo um favor. Ok, já vou fazer a habilitação. Uhum. Veja se você consegue, por favor. Ok, já funcionou aqui, obrigada. Então, a ideia do trabalho de hoje é uma reflexão, como a Janete propôs, sobre o melhoramento de si, né? Como que nós podemos entender essa proposta do estudo em grupo, e aí trazemos essa reflexão, trazemos essa imagem que tem lá no livro dos prolegômenos, né? Se alguém quiser abrir o microfone e explicar um pouquinho o que significa essa imagem que estamos projetando aqui da vinha, está aberta a palavra aí para alguém falar. Precisa aquecer, né, no início. Então, vamos lá. Se alguém se dispõe a falar o que seria a proposta, né, relacionado à videira, que nós temos a cepa, nós temos o bago e nós temos o suco da uva ali dentro, né? O que Kardec queria significar com essa imagem? Representa o trabalho do Criador. Isso, é o trabalho do Criador na proposta da própria parábola da vinha, que ele nos convida, né? E ele vai dar esse destaque aqui para esses 3 pontos importantes relacionados ao corpo, a essa relação do corpo com o espírito, né?
nós teríamos o bago, e o espírito, que seria essa substância que está sendo, que tem cesseada aqui dentro do bago, que seria a representação do espírito. E poderíamos pensar que lá nas raízes estaria Deus, provendo tudo o que é necessário para que essa videira frutifique e principalmente atinja esse objetivo aqui, que seria produzir, então, o cero no chão, para transformar nessa essência que é o produto final aqui. E é isso que nós queremos, então, refletir na noite de hoje, nessa proposta, que é o que buscais. Então, quando Jesus inicia o processo junto aos discípulos, ele vai buscar os primeiros, né? Ele encontra André, depois Simão, e vai buscar os primeiros discípulos, e essa pergunta está presente, né? Eles estão atrás dele, eles estão junto, primeiro André com João Batista, e aí 2 começam a seguir Jesus, e ele faz essa pergunta: que buscais? Essa é a pergunta, então, que Jesus faz, e essa é a pergunta, então, da reflexão da noite de hoje: que buscais? Então, nós queremos aqui identificar o que nós buscamos com o auxílio da doutrina espírita, também entender qual que é o método de ensino utilizado pelos espíritos e qual que é a função do centro espírita ao utilizar esse método, e pensar um pouquinho como que o adulto aprende, qual é o papel do estudo em grupo, e, por fim, identificar a lógica da providência junto a nós, que nos colocamos aqui nessa vinha do Senhor, fazendo a nossa parte. Então, quando Jesus fala, isso está relatado lá em João, ele faz essa pergunta: que buscais? E essa pergunta fica ecoando, né, para a nossa intimidade também, né? Qual que é o objetivo? Vamos conversar um pouquinho sobre qual que é o nosso objetivo quando a gente vai para a casa espírita, para o estudo. Qual que é o nosso objetivo? Fiquem bem tranquilos para nossa conversa, porque realmente é um bate-papo, né? O que a gente busca no estudo em grupo? Eu penso que no primeiro momento, Leísa, a gente vai percebendo o quanto o estudo tem a capacidade de nos autotransformar. Mas, assim, de imediato, eu acho que é curiosidade, sei lá, com a doutrina espírita, alguma coisa assim. Ok, mais alguém quer contribuir? O que cada um de nós vai fazer no grupo de estudo? Assim, hoje, mês de maio de 2023. Tá claro isso? O que é que nós vamos fazer? Ô, Leisa, quando Oi. eu fui a primeira vez na casa espírita, né, aquela situação de um problema para resolver, alguém disse: vai na casa espírita, que eles vão te ajudar a resolver. A gente vai. E óbvio que a partir daí eu descobri realmente a doutrina e me encantei, enfim. Mas, no fundo, o que eu penso, e eu acho que talvez muitos também pensem e talvez não... Às vezes nem falem, né, sobre isso, assim, ó. A ideia mesmo é tentar se salvar. Fazer o bem para o outro, se melhorar, o seu autocuidado, buscar o trabalho, né, voluntário na casa, né? Mas, no fundo, a gente quer mesmo esse: meu Deus, será que eu fazendo isso eu não consigo um cantinho lá em cima mais rápido do que os outros que não estão aqui na casa? É claro que a gente tem esse entendimento de que não é só assim que tu tens que pensar, mas a gente pensa assim. Cada vez que eu saio da casa espírita, eu pensei: poxa vida, será que eu consegui um bônus hoje? Ou talvez eu pense que eu tenha conseguido, mas às vezes a gente não consegue, faz alguma coisa que não deveria. Mas a ideia é acumular bônus. Eu penso assim. Beleza, obrigado, Carla. Leísa, meu nome é Ronald, eu sou de Araranguá, prazer em conhecê-la. Eu acho assim, ó, o que a Janete colocou e o que a Carla colocou também, eu acho que não é um motivo só que leva as pessoas, não pode ter um motivo que leve todas as pessoas. Eu acho que cada qual tem seu motivo, não tem? Mas eu acho que um motivo bastante comum é que as pessoas estão inquietas, estão, assim, procurando respostas. O que está posto até agora não basta, né? Eu, particularmente, acho assim, ó, que
das duas, uma, o que acontece? Como a gente ainda está tateando no escuro com a doutrina espírita, eu falo por mim, mas eu vejo que, né, assim, eu ainda tenho muitas respostas em branco, ainda muitas lacunas, e isso gera na gente uma angústia muito forte, que não é tão claro assim esse processo, porque a gente está angustiado porque vê tanta coisa nesse mundo que a gente acha que está errado, tanta coisa que a gente vê e interpreta como injustiça, tanta coisa que a gente vê e interpreta como o mal dominando todo mundo, e tu fica angustiado e questiona, cara, onde é que está Deus? Então, essa angústia, né, nos leva à casa espírita. Eu acho que outra coisa que eu vejo muitas pessoas chegarem à casa espíritas, o desespero. Eles já tentaram de tudo. Bom, cara, para quem já tomou tudo quanto é remédio, o que é mais um remédio? Né? Então, assim, vendo da ótica deles, né? Eu já fiz tantas tentativas, o que é mais uma tentativa na casa espírita? Não custa, já fiz tanta coisa, estou desesperado mesmo, né? Então, eu acho que são muitos os motivos, mas esses, digamos assim, pelo até onde eu vi, e não é muita coisa não, eu acho que esses dois que eu elenquei aí, eu já vi bastante. Um, porque eu fui por causa disso, por essa minha inquietude, por essa minha falta de respostas, por essa minha falta de coerência nas respostas que eu escutei, né? Não fazia muito sentido o que eu escutava. E aí a casa espírita se mostrou um caminho interessante. Mas também fui carregado de angústia para lá. Obrigada, Ronaldo. Rita, você quer falar? Está com a mãozinha levantada. Quero sim. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom estar aqui ouvindo a Leísa e todos vocês. Eu queria colocar dois momentos, assim, que eu acho que foram importantes na questão do estudo, né? O primeiro momento, assim, pensando quando eu decidi que eu ia estudar o Espiritismo, né? Porque primeiro eu ia porque meus pais me faziam ir para estudar. Mas quando eu decidi estudar, é porque, então, eu acho que foi aquela coisa da curiosidade que a Janete falou, sabe? Assim, já que né, me ensinam que eu sou um espírito e tudo, então, deixa eu ver como é que é isso, né? Como é que é essa vida de espírito? Como é essa coisa de reencarnação? Como é essa coisa de evolução, né? Deixa eu ver como é que é isso. Então, acho que esse foi o primeiro momento. E com a maturidade, eu acho que hoje o estudo do espiritismo é aquela bússola para eu não perder o caminho, sabe? Eu olho muito o estudo assim, de estar sempre, cada vez que você estuda, você enxerga mais uma coisinha que precisa de ajuste, ou precisa perceber, precisa na tua caminhada. Então, hoje, o estudo eu vejo como uma necessidade mesmo, de conhecimento de mim, conhecimento da vida, de onde eu estou, e o que eu posso fazer, e aquela coisa toda. Assim. Então, acho que partiu da curiosidade, Rita, ficou sem som, tá? Cada vez mais, e hoje é uma necessidade mesmo. Obrigada, Rita. Bom, alternei. Leísa, eu gostaria de acrescentar nessa tua pergunta a resposta que foi dada por todos, que eu concordo, cada um tem uma motivação, mas eu gostaria de acrescentar e aproveitar que tu estás trabalhando o tema, uma provocação. Será que a Casa Espírita sabe para que ela cria os grupos de estudo? Será que a Casa Espírita cria os grupos de estudo identificando um propósito específico? Para que eu crio o grupo de estudo? Ou ela, ao apresentar o grupo, ela gera expectativa nas pessoas, como se fosse um catecismo, né? Ela gera uma expectativa de explicação, só para provocar. Ok, anotei aqui, tá? Vamos ver se nós combinamos também nessa questão. Então, vamos continuando aqui, mas qualquer um pode interromper.
Então, visto esse objetivo, né, o que buscais para que a gente consiga ir toda a semana que a gente vai para a Casa Espírita, que o nosso objetivo ele se torne claro. Qual é o objetivo que eu vou para o grupo de estudo? Ou no caso dos dirigentes, com que razão eu abro um grupo de estudo ou mantenho? Como formo os facilitadores, as pessoas? E são facilitadores realmente? Ou quem são? São especialistas? Quem são esses que vão trabalhar? Então, voltando ali para essa reflexão de João, né, tem Emmanuel nos falando o seguinte, que quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. E desse destaque às preocupações, né? Aonde nós estamos, muitas vezes preocupados com alguma coisa. E quando a gente trabalhou lá no início aquela imagem do prolegômenos, ele está chamando a atenção, essa vinha do Senhor e esse produto, que justamente o nosso destino é a produção do Espírito, né? Mas se nós temos esse foco de todo o processo relacionado à espiritualidade, nós continuamos muitas vezes no nosso dia prisioneiro de inferiores preocupações, né? E esse convite de compreensão de Jesus no campo íntimo, porque nós conseguimos ver Deus como providência divina, nós conseguimos entender Deus como tem aquela proposta lá na Gênese, né, que Kardec faz aquela analogia. Pensa que o fluido cósmico universal abrange tudo que existe no universo. E esse princípio da matéria, o princípio do cósmico, o princípio cósmico universal, ele tem a possibilidade de transmitir o pensamento divino, o amor divino. Então, nós estamos onipresentes, né? Pensando em Deus presente, ele está onipresente conosco. E nós precisamos trabalhar essa nossa relação com Deus, porque se realmente essa analogia de Kardec faz sentido, de que ele está presente em tudo, e poderia ser nesse sentido do próprio fluido cósmico universal, né? Então, Deus presente conosco, qual é a nossa relação com ele? A gente consegue pensar que Deus está tão próximo e a gente consegue ser o co-criador com ele, né? Co-criar com todos os recursos divinos? E pensando também que Jesus é esse filho que ele manda para a Terra, para que nós vamos seguir o exemplo das questões nesse dia a dia aqui, associado aos atos de cada dia, nós temos a presença de Jesus. Mas se a gente realmente conseguir pensar nos atos de Jesus como exemplo, a nossa relação com ele também se aproxima. E aí nós vamos sentir realmente essa questão da filiação divina, porque essa é a lógica, que para nós sentirmos filhos de Deus, nós precisamos acolher Jesus. Então, esse ensinamento dos Espíritos, que nós precisamos dessa onipresença de Deus em nossas vidas e poder ser co-criadores, e essa compreensão de que Jesus é esse modelo. Senão, nós estamos aqui, lidando com a nossa cabeça nessas preocupações. E aí, Emmanuel ainda vem falar sobre essa escola da alma, né? Que, respondendo essa reflexão íntima, o que é a casa espírita, né? Essa escola da alma, essa escola dos imortais aqui na Terra, e ela teria uma função, essa escola da alma, nos ensinar a viver. Essa é a proposta. Traçar diretrizes à vida espiritual. Traçar diretrizes à vida espiritual. Essa é a proposta da escola da alma, enquanto nós temos tantas outras escolas para frequentar. E Emmanuel diz, mas quem aspira em tesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, a escola da alma nos ensina a viver e precisamos estudar o que diz respeito a essa aquisição, né, a essas diretrizes que nós precisamos traçar.
E no livro A Gênese, vai ser tratado, então, dessa revelação da doutrina espírita. E diz assim, ó, a doutrina provém do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam. Isso quer dizer que quando nós entramos em contato com a doutrina espírita, nós vamos ser esclarecidos pelos espíritos, pelo conteúdo que os espíritos trazem, de coisas que nós ignoramos. Mas o que nós ignoramos? O que eu não sei? O que eu sei? O que eu não sei? O que eu não sei eu vou descobrindo, na medida em que nós buscamos uma resposta para as questões da vida, nós vamos descobrindo que aquilo, na verdade, ignorava no conhecimento, e às vezes a gente ignora na prática, às vezes a gente conhece por alto a informação e se acostumou por saber as coisas, mas, na verdade, a gente não se empoderou na nossa vida desse conhecimento. Então, para entender por que os espíritos fizeram todo esse trabalho de trazer essa informação e dar a um homem, no caso, a Kardec, o trabalho de organizar isso, porque os espíritos não renunciam ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Porque não lhes interdito o exame, mas ao contrário, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a crença cega. Se esse é um ponto de partida, ainda pegando o fio aí na questão proposta, a casa espírita, ela tem que propiciar um clima que leve as pessoas a descobrir o que ignoram, porque elas vão fazendo descobertas na medida em que vão estudando, e através do raciocínio e do livre-arbítrio, porque muitas coisas nós vamos conhecer só na experiência, podemos falar de Deus, por exemplo, o tema que a gente estava falando. Podemos pensar que existe o fluido cósmico universal, que banha tudo que existe, e Deus, o Criador de tudo. Mas nós nos sentimos imersos nesse hálito do Criador? Nós sabemos que podemos criar também com esse fluido cósmico universal? Teoricamente, a informação chegou, mas na experiência prática, o que a gente tem experimentado em relação à providência divina? O quanto nós confiamos em Deus, ou o quanto nós temos manipulado fluidos e outros recursos, a prece, como que nós temos lidado com esses recursos? Então, para isso nós vamos à casa espírita. Nós conhecemos, né, deixamos o campo da ignorância num certo nível de alguma coisa e começamos a experienciar. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina que vem do campo da experiência. E aí, seguimos então com Kardec. Porque a doutrina espírita, a doutrina que os espíritos nos trazem, ela é deduzida pelo trabalho do homem, e aí agora nós vamos nos colocar nesse contexto. Nós precisamos trabalhar a observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Esse é o papel da casa espírita, proporcionar essa observação dos fatos que os espíritos põem sob os olhos, as instruções que eles trazem, aí estuda, comenta, compara, tira as conclusões e aplica. Então, esses são os 4 pontos aqui que precisam ser feitos a cada processo de estudo. Observar o fenômeno que está acontecendo, seja de que ordem nós estamos interpretando, vamos fazer a interpretação, vamos comparar e vamos deduzir. E isso não foi só para o codificador, isso é uma tarefa para todos nós. Então, agora, nós temos essa visão que a casa espírita, então, ela tem uma função educativa, ensinar a viver, essa é a proposta da casa espírita. Então, tudo que vai acontecer na casa espírita deve ser organizado, as suas atividades, visando a formação do homem de bem,
e agindo como uma comunidade educativa. Então, essa proposta, né, traz a Sandra Borba, nas Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, para que a gente não perca isso de vista. Quando nós entramos na casa espírita, nós dividimos funções, trabalhos, cargos, encargos, mas aquilo tudo é uma célula, né? Com cada um com as suas funções, mas, ao mesmo tempo, nós exercemos tudo. Então, é muito importante que cada um de nós tenha essa noção do contexto da casa espírita. Porque quando uma pessoa pede uma informação para nós, a forma como nós respondemos e agimos é a nossa contribuição. Não importa se somos ou não daquela área, mas naquele momento somos os braços que Deus colocou no lugar, né? Então, vamos pensar aqui na questão do adulto. Como que o adulto aprende? O adulto, ele precisa experiências, ele precisa experienciar o que ele está estudando. Então, a base do aprendizado do adulto são experiências. Então, a casa espírita, ela tem que proporcionar aqueles conteúdos, eles precisam ser experienciados pelos adultos. Os adultos, eles são responsáveis, né? A Rita estava falando essa questão, usou essa palavra, né? A hora que vai amadurecendo, a responsabilidade, nós temos que tomar decisões e nós precisamos nos autodirigir. Então, os espíritos trazem tudo isso para nos ensinar a viver, e isso tem que ser proporcionado nessa escola. Por que que o adulto estuda? O adulto, ele precisa ter um ganho, ele precisa ter noção do que ele vai aprender e ele vai ganhar com o que ele aprende. Então, quando foi falado ali sobre o bônus horas, né? Esse bônus horas, ele vai ter uma contabilidade do coração, que é um ponto que a gente quer chegar aqui. Aonde que vai ser contabilizado tudo isso que nós fazemos? Então, aprender e tem um ganho. Quando o adulto enxerga o ganho, ele vai em direção a isso. Quando ele não enxergou muito bem, ele pode ir semanalmente à casa espírita, entrar e sair, e não se apercebe sendo dirigido para um caminho superior. E a aprendizagem do adulto, ela se dá no dia a dia. Ela precisa de aplicação e utilidade. E o que que motiva o adulto? A gente às vezes pode pensar até em algumas questões materiais, né, de motivação, mas é como se você consegue aquilo e aquilo perde o objetivo, né? Então, o adulto, ele tem uma motivação contínua quando os valores são intrínsecos, são lá da vinha, né? Da produção interna. Então, essa motivação tem que estar relacionada à autoestima, à qualidade de vida, ao próprio desenvolvimento. Tendo isso em vista, quando nós vamos nos relacionar com o adulto, nós precisamos pensar em tudo isso para que os estudos, eles atinjam essa possibilidade, né? Então, são famílias, são indivíduos, né? Como é que é atendido a todos dessa forma? Então, a gente vai encontrar que os homens, lá na Gênese, né, os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas tem um detalhe, que se nós ficarmos sozinhos, nós muito lentamente vamos progredir. É uma opção. Nós podemos fazer esse progresso sozinhos. E vamos desenvolvendo a inteligência, e sabemos das duas asas, mas nós vamos fazer isso muito lentamente. Então, estudar em grupo, ele vai ter essa característica, a construção do conhecimento, porque estimula os participantes a compartilhar informações, propiciando-lhes não apenas o desenvolvimento do seu próprio entendimento do espiritismo, mas também o desenvolvimento de suas qualidades morais pelas reiteradas oportunidades de interação grupal. Então, nós estamos destacando aqui que muitas vezes nós, como espíritas, nós vamos amadurecendo no processo e queremos nos dirigir para as ações externas, no sentido de fazer o bem ao outro. Mas é bom que a gente pense e analise
esse desenvolvimento das nossas qualidades morais pelas oportunidades de interação grupal. Como que nós interagimos no nosso grupo de estudo? Como que é a nossa relação com o próximo? Ou será que a gente vai lá no grupo de estudos, nós nos juntamos com um grupo de pessoas semanalmente, trocamos com elas, mas nós vamos usar tudo isso para crescer lá fora. E ali a impaciência, a intolerância, ou às vezes não verbalizar o que realmente nós estamos vendo de crescimento, dando um estímulo, né, para o grupo, porque nós achamos que vão fazer isso tudo lá fora. Então, o Espiritismo vai trazer essa possibilidade, né? E aí eu queria pedir para vocês, nesse ponto em que nós nos encontramos agora, do que foi dito até aqui, será que alguém poderia contribuir com esse raciocínio? O que achou disso até aqui? Leísa, assim, o que eu percebo em mim é que obviamente que eu estou a anos-luz do que eu deveria ser, como espírito imortal, mas comparando o ser que eu era antes da doutrina, tá, e os esforços diários e permanentes que eu faço para me tornar uma pessoa melhor, né, quem sabe eu já evolui o tamanho da cabeça de um alfinete. Né? Então, eu acho que estamos a caminho. Carla, está fechado o microfone. Ô, Leisa, eu achei bem bacana. Eu acho que a grande maioria de nós aqui trabalha muitos estudos de forma coletiva, as nossas leituras individuais, que não chegam nem aos pés do quanto a gente ganha quando a gente faz um estudo coletivo. Construção coletiva, né, Janete? Ronald, o Walter Ney, né? O pessoal que... Estou falando mais assim, o Juliano, aqueles que a gente, às vezes, desenvolve algumas coisas juntos. Alguns estudos juntos, né? Então, assim, o ganho é de diversas frentes, digamos assim, né? Porque você interpreta aquilo que você lê de uma forma, e quando você interage com o grupo, você acaba, como a gente está fazendo aqui agora, né? A partir desse conhecimento que tu passa, prévio, das referências que tu muito bem colocou, e a gente vê o quanto que tu estuda, porque tu tem muita referência importante aí. Tu tirou o suprassumo daquilo que tu queria referenciar nesse momento e nos agraciou com esses belos conceitos. E esses conceitos, quando eles são alargados coletivamente, interpretados, todos nós ganhamos com isso. Então, o estudo é de extrema relevância para a gente. Então, assim, achei bem oportuno, e parabéns para a Janete, para o grupo da Nona Áurea aí que encabeçou essa live, porque, assim, ó, ela é muito legal. A gente está fazendo aquele trabalho de formiguinha do Evangelho Rede Vivo, indo nas casas, tentando ver se o pessoal começa, que existem casas que ainda não tem o grupo formado do Evangelho Rede Vivo, que é uma prática muito bacana de construção coletiva, né? Então, assim, é por esse caminho, né? Eu creio que não haja outro melhor para o entendimento da doutrina, para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso entendimento, para as nossas relações, seja com quem for, do que jeito que for, é extremamente importante. A gente não nasceu para viver sozinho. Quando Jesus escolheu 12 discípulos, é porque ele não queria ficar sozinho nessa, ele queria dividir com outros, e os discípulos com outros. E aí chegamos até nós, né? Então, dizer que é muito importante esse estudo, e tem que ser coletivo. O ganho é de todos nós, não tem como ser diferente. Já saíram coisas belíssimas nos nossos estudos, reflexões que talvez jamais eu sozinha pudesse entender e vivenciar. Então, assim, ó, é riquíssimo. Talvez a gente não saiba o quão ele é importante. Obrigada. Então, vamos lá. Consideramos, então, né, que o ponto de partida é esse.
Então, vamos voltar para o Evangelho. Jesus propõe o seguinte, ó. Por que eles perguntam para Jesus, por que lhes falas por parábolas? E aí Jesus responde, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Entretanto, aquele que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que eu lhe falo por parábolas, porque vendo nada veem e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías quando diz, ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Nós vamos utilizar essa passagem de Jesus no sentido que dessa proposta do estudo, que quanto mais nós vamos nos fortalecendo no estudo em relação ao grupo, as pessoas que estão conosco, os vínculos e as experiências, por exemplo, do exercício da providência divina, da prece, da confiança, mais confiança nós temos em Deus. Quanto menos confiança nós temos no que nós fazemos, mais nos será tirado, vamos pensar assim, porque a fé já é pouca, as experiências da alma vão ficando esmilinguidas, né? E aí nos é tirado o pouco que temos, porque nós não conseguimos vivenciar muitas vezes algumas questões íntimas nesse contexto. Então, considerando que o centro espírita hoje é o posto avançado do cristianismo redivivo, né? Aí está aí a própria proposta do estudo do Evangelho redivivo. À face disso, essa mensagem nós vamos encontrar no livro Educandário de Luz. À face disso, cada núcleo de atividade espírita, evidenciando-se na condição de posto avançado do cristianismo redivivo, há de ser, por força de suas próprias finalidades, um campo de peleja moral, onde os lidadores atuam armados com recursos da alma, quais sejam o entendimento e a tolerância, a bondade e a paciência, a humildade e a abnegação, baseados no amor que o Cristo nos legou. Então, nessa mensagem, nós vamos perceber que o centro espírita se constitui nesse posto avançado do cristianismo, inicialmente por um trabalho interno, onde os lidadores atuam armados com recursos da alma, que vão ter que ser fortalecidos. Se não fortalecida a tolerância, a bondade, a paciência, a humildade, a abnegação, o pouco que nós temos nos será tirado. Então, tomai os vossos arados e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a discórdia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Essa é uma proposta do Espírito Amigo, né, Joana de Ângeles, falando sobre essa questão desse trabalho íntimo, lavrai os vossos corações, arrancai a discórdia. E aí nós temos essa visão da casa espírita, né? Nós temos aqui os elementos da casa espírita. Nós estamos chegando numa casa espírita e nós vamos destacar 3 elementos importantes aqui. Sem eu parar de compartilhar, alguém pode falar os elementos aí que nós temos, que nós lidamos na casa espírita? Elementos que tu fala é no sentido de interações, tipo elemento espiritual. Isso, o elemento espiritual, temos lá o espírito. Que mais? A figura está mostrando aqui nela, aí. Olha só essa energia toda aqui, esse fluidão aqui, branco, bonito. Então, essa realidade, então nós temos o espírito, a questão dos fluidos, ok? Vamos chamar de ambiente. E que mais que nós temos aqui? Leísa, essas pessoas aqui logo atrás, dessas pessoas que estão entrando, que eu estou olhando, estou entendendo como elas estão em sinais de desespero, são as pessoas que procuram a casa e desesperadas, não? Acho que é os desencarnados. Isso. Os obsessores. Aqui são desencarnados.
Os necessitados de alguma forma, e aí a gente colocaria com os benfeitores, seriam os espíritos, né? Os benfeitores e os necessitados. O ambiente e agora essa questão dos encarnados. Então, nós temos os 3 elementos presentes aqui, né? O ambiente com os fluidos. Então, assim, ó, se nós vamos à casa espírita com todos os esforços daquela semana de melhoria íntima, dos trabalhos internos do nosso coração, tudo isso vai atuar no ambiente da casa, nos fluidos. Essa qualidade do ambiente da casa vai ser dada pelos fluidos que nós levamos. Os espíritos benfeitores estão procurando proteger o ambiente e nos dar suporte e dão suporte para a casa. O que nós queremos com esse raciocínio? Pensar que vai chegar o dia em que as produções sobre os fluidos, aquele hálito do Criador, que ele está presente, que ele tudo providencia e que nós aprendemos a manipular fluidos na casa espírita, os fluidos por si só vão acolher os que entrarem. Concordam? Que os fluidos serão regeneradores por si só? Sim. Ok. Então, muitas coisas que nós fazemos materialmente aqui dentro, às vezes, elas não são contraditórias à formação dos fluidos? Com certeza. Como nós nos comportamos aqui dentro? Então, nessa lógica, nós teríamos esses 3 elementos, o espiritual aqui, o ambiente que nós poderíamos trabalhar e o material propriamente dito. Nesse contexto, se a gente entender que nós vamos aprender a viver, tirar esse ensinamento dos espíritos, nós vamos aprender a fazer isso, manipular fluidos, levar fluidos lá dentro, e as pessoas um dia chegarão na casa espírita e serão impactadas pelos fluidos, tocadas, pelos próprios fluidos, elas vão sentir o processo dessa regeneração e como algo positivo. Então, o que nós precisamos fazer? Associar objetivos elevados às ações do dia a dia. Os espíritos, então, eles admitem 3 categorias principais das divisões. Isso nós ouvimos na Casa Espírita, né, como facilitadores de grupo de estudo, está lá no nosso estudo. Na última escala fica a parte inferior da escala, onde estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão do mal. Então, aqui estamos nós. A matéria sobrepuja. Os da segunda caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Aqui os espíritos acordam e dizem, o que eu vou fazer de bem hoje? Os espíritos bons. E aí, na escala mais alta, estão os espíritos puros que atingiram o grau supremo da perfeição. Essa escala aqui, ela fala do dia que nós estamos vivendo. Aqui a matéria, ela predomina sobre o espírito. E lembra das nossas preocupações inferiores e o que nós trazemos na nossa relação com a matéria é o que nos mantém aqui. Então, qual que seria a proposta? Nós vamos associar objetivos elevados às ações do dia e vamos à casa espírita nos preparar para produzir elementos de conhecimento, de comparação, de dedução e para aplicação. Então, a gente sai da casa espírita para aplicar, mas não é só sair da casa espírita. Lá dentro tem um processo muito interessante para acontecer nos grupos de estudos. Então, refletindo sobre Jesus e liderança, é mostrada a proposta do Cristo de que estou entre vós como quem serve, indicando a liderança como serviço e a dedicação do próximo, ao próximo. Então, dentro da casa espírita, eu vou servir. E para servir lá dentro, eu não vou escolher quem eu sirvo e nem ficar escolhendo as ferramentas. Eu sirvo. Porque o servidor é assim. Se a gente fazer uma referência lá com Francisco de Assis, eles saíam para fazer o trabalho deles de monges, né, de padres, de frades, e eles ganhavam, comiam o que eles ganhavam, essa era a refeição. E o que você ganha, você não reclama, você se alimenta, né? Então, essa é a noção, muitas vezes, para fazer esse servir em função dos recursos que nós temos. Como tem sido o nosso comportamento? Quem serve, serve como? Voltamos lá para a vinha do Senhor.
Então, nós trouxemos aqui uma mensagem titulada Nosso Grupo. Opa. Nosso grupo. Nosso grupo de trabalho espírita cristã, em verdade, assemelha-se ao campo consagrado à lavoura comum. Almas em pranto que o procuram simbolizam terrenos alagadiços que nos cabe drenar proveitosamente. Observadores agressivos e rudes são espinheiros magnéticos que devemos remover sem alarde. Frequentadores enquistados na ociosidade mental constituem gleba seca que nos compete irrigar com carinho. Criaturas de boa índole, mas vacilantes na fé, expressam erva frágil que nos pede socorro até que o tempo as favoreça. Confrades irritadiços, padecendo melindres, pessoas infindáveis, são os arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto. Irmãos sonhadores, eficientes nas ideias e negativos na ação, representam flores improdutivas. Pedichões inveterados que nunca movem os braços nas boas obras, afiguram-se nos folhagem estéril que precisamos suportar com paciência. Amigos dedicados ao mexerico e ao sarcasmo são pássaros arrasadores que prejudicam a sementeira. O companheiro, porém, que traz consigo o coração para servir, é o semeador que sai com Jesus a semear, ajudando incessantemente a execução do plano divino e preparando a seara do amor e da sabedoria em favor da humanidade no futuro melhor. Esse texto está no livro Coragem. A ideia desse texto é mostrar que o grupo de estudos em si é esse campo que o Cristo nos apresenta para servir. Se somos os facilitadores, se somos os integrantes do grupo, nós temos esse campo com outras características aqui também. E é ali que nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Então, às vezes, não é a palavra, mas são os fluidos. Será que nós temos utilizado os fluidos, manipulado os fluidos para que as coisas se encaminhem de uma forma melhor? E assim a gente podia puxar lá os 5 princípios básicos, né? Qual tem sido a nossa relação com Deus? Qual tem sido a nossa relação vendo a nossa proposta de imortalidade? Como tem sido encarar essa oportunidade da reencarnação? A comunicação com os espíritos, como tem sido a intuição, como tem sido todos esses recursos de contato com o mundo espiritual. E os mundos que estão faiscando, nos chamando, venha, venha, né? O que nós estamos fazendo para a nossa própria regeneração? Então, esses são assuntos, 5 princípios básicos que podem ser trabalhados em nossa intimidade, e a reflexão e a produção de fluidos a partir da aplicação, ela vai impactar o grupo. E aí tem a lógica da providência divina, né? No livro Pão Nosso, deixa aqui o capítulo 60 como uma tarefa para a gente refletir, mas no início, quando começaram a ser feitos depoimentos, foi colocada essa questão das nossas próprias aflições, né? Tem uma mensagem no livro Pão Nosso que chama-se Lógica da Providência. E diz assim, ó, lá na chamada do Emmanuel, aqui no caso é do Paulo, né? Mas a chamada feita pelo Emmanuel. Depois que fostes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Então, os espíritos vêm nos dizendo que enquanto éramos criança, nós lidávamos com coisas de criança. Mas agora que nós nos tornamos adultos, nós lidamos com coisas de adultos. E é bem característico de que as provas se tornem mais rudes, justamente porque nós temos melhores condições de suportar agora. Então, o grupo de estudo também é esse momento importante, daqueles momentos que as coisas estão um pouquinho mais tranquilas, que a gente se reforce com o estudo para enfrentar os momentos mais difíceis que surgem logo mais. Essa seria a proposta dessa mensagem, né? Que as aflições, elas vão chegar, e elas vão chegar no nível daquilo que nós já temos conseguido vivenciar. E agora eu vou voltar para vocês e vou perguntar isso aqui, ó. O que você trouxe? Vamos parar de... Eu vou pedir para vocês lembrar
de criança, quando vocês eram criança, o que vocês trouxeram de coisas assim, na intimidade, que eram certezas boas, que eram habilidades boas? Pensem aí, o que vocês trouxeram nessa encarnação, em termos de habilidade, de segurança, que é uma boa lembrança da infância como aquisição? O que vocês trouxeram nessa encarnação? Podemos falar, Leísa? Pode falar se quiser, sim. Uhum. Eu acho que uma coisa importante que eu trouxe para essa encarnação é a minha facilidade de fazer amigos. Eu amo as pessoas, tá? E aí eu acabo tendo muita facilidade. Às vezes, pessoas que eu nunca vi, no primeiro encontro, já parece que eu conheço há muito tempo. Então, eu acho que isso é uma conquista que eu trago. Ok. Alguém mais? Vai, Inês. Eu, assim, de orar pelas pessoas, sabe? Quando eu era criança, que a minha mãe ficava triste, eu rezava o terço, quando eu já sabia, né? E antes eu rezava a Ave Maria, assim, para ela voltar a ficar feliz de novo. Ela se entristecia por alguma coisa. E até hoje, às vezes, na rua, as pessoas, assim, sabe, se chegam a mim e dizem que estão com problema e me pedem oração sem nem conhecer. Muitas vezes acontece isso comigo, sabe? Então, acho que é um presente que eu tenho comigo de eu poder auxiliar de alguma forma, já que não, né? É uma aquisição, né, Inês? Alguém mais queira compartilhar? Então, eu não sei se vocês já viram esse vídeo aqui. Se não viram, eu vou sugerir para vocês verem. É um vídeo do Jorge Elahá, o Espírito Ismael. Vou deixar o link aqui, vou passar esse link ali para o chat. E a sugestão para vocês assistirem. Tem vários nesse formato dele ali. E o que ele fala nesse vídeo, né? Ele vai falar sobre Ismael, vai contar a história de Ismael. Como... Eu vou usar esses 5 minutinhos, viu, Janete? Ali até os 20h40, pode ser? Tá. Sim, claro. Tá, vou usar esse tempinho ali. Então, nesse vídeo, o Elahá fala que Abraão seria o patriarca e a sua esposa não podia ter filhos. Então, ela sugere que ele tenha um filho com a escrava. E esse filho é o Ismael, né? A Inês está fazendo que sim, conhece a história. E aí dá origem aos árabes. E, mais tarde, Sarai, que daí se torna Sara, ela dá origem ao Isaac, que vai dar origem ao ramo dos judeus. Mas, quando nasce Isaac, a Sara pede a Abrão, que agora é Abrão, que antes era... Ele se torna Abraão depois de uma conversa que ele tem sobre o sacrifício que Deus pede, ele tem esse filho, enfim, ele se torna o grande patriarca. Ela pede a Abraão, então, que mandasse Ismael embora com a sua mãe, Agar, porque agora que ela tinha o segundo filho, ele representava um risco para o filho, para a herança que o filho teria. Então, Ismael parte e vai dar origem a esse braço dos árabes. Mas Abraão faz isso com muita dor no coração, porque ele gostava, ele tinha aquele sentimento pelo filho, e o filho também por ele. Então, Ismael foi aquele filho que não pôde conviver com o pai, mas mantiveram as relações, tanto que depois os dois vão trabalhar pela chegada pela ideia do Deus único. Aí nós conhecemos a história de que
num determinado momento, Jesus traz junto a Ismael a proposta de transferência do evangelho redivivo para o Brasil. E esse evangelho seria implantado no Brasil, faria toda aquela passagem lá pela Europa, mas ele seria implantado no Brasil. E o Brasil como essa terra que acolhe, né, que tem esse coração enorme. E esse coração do Brasil, que nós conhecemos aí pelo livro Brasil, a pátria do evangelho, coração, né, ele vai fazer uma referência muito interessante. Ele vai dizer que qual é o papel do coração. Então, Ismael, que está lá no início, que trouxe a ideia do Deus único, depois ele é chamado por Jesus para implantar o evangelho no Brasil, como a terra prometida, porque Ismael tinha vivenciado toda essa questão da amorosidade e essa condição de humildade por ser o filho relegado, e depois ele vem trabalhar com esse amor pelo Brasil, mas chega um certo momento da história, que está no livro do Brasil, Coração do Mundo, em que foi trazido para o Brasil os portugueses, a ideia era trabalhar com os indígenas locais e os africanos, mas chegou um momento em que os africanos foram tornados escravos, né? Essa foi a decisão tomada. E Ismael está chocado, está com o coração dilacerado com essa questão da escravidão no Brasil. E Jesus fala para ele sobre essa questão do livre-arbítrio e explica para Ismael que não era para isso ter acontecido, mas essa prevalência do livre-arbítrio que também vale para nós, ou seja, nós sabemos o que tem que ser feito e fazemos o que fazemos porque decidimos. Mas pensa no trabalho da espiritualidade. Os fenícios reencarnaram em Portugal, porque eles conheciam navegação. Através dessa habilidade, chegam os portugueses ao Brasil. Os padres que chegam, jesuítas ao Brasil, também têm aqui um trabalho de pacificação, foi um dos trabalhos mais bonitos que os jesuítas fizeram, foi justamente no Brasil, e entendemos aí Ismael à frente de tudo isso. Então, como o Brasil é para ser esse coração do mundo, qual é o papel do coração? O que faz o coração? Pulsa, né? O coração pulsa. Então, se o Brasil é o coração do mundo, ele vai pulsar. E os espíritas têm esse acesso, não só os espíritas, mas Jorge fala sobre o cristianismo nos outros contextos, católico, protestante, todas as outras questões religiosas, como existe uma prática da espiritualidade e um amor por Jesus no Brasil de uma maneira geral. Mas falando de nós, os espíritas, a proposta seria, então, de que na próxima reencarnação, esse coração pulsante pulsasse esses espíritas para o mundo. A reencarnação não sendo no Brasil, todos nós sendo esses espíritos que irão reencarnar em outras terras. E até aí eu pensava que isso era uma coisa bem racional. Por ser um coração do mundo, pensava essa oportunidade de estudar espiritismo em toda a quantidade de livros, acesso, nós podemos conversar entre nós, né? Mas ele diz o seguinte, que vamos reencarnar em condições diferentes. Vamos pensar nós reencarnando como muçulmanos, outros contextos, sem ser espíritas. E volta aquela imagenzinha do coração. O que é que nós vamos levar no nosso coração? Que experiência nós vamos levar sobre a imortalidade? Que experiência nós vamos levar sobre o amor de Deus e a providência divina? Que experiência nós vamos levar sobre manipulação de fluidos, de tornar o ambiente melhor, de acolher o sofrimento do outro e o nosso? Então fica aí essa reflexão. O que nós vamos levar para a próxima encarnação é o que nós construirmos nessa encarnação. E os grupos de estudos têm essa possibilidade
de nós experienciarmos tudo isso e ajudar a formar o Centro Espírita como a escola da alma. Seriam essas reflexões, né? Elas estão abertas agora aí para os comentários, né? Nós temos ainda 18 minutinhos aí. Nossa, Leísa, a tua fala alimentou muito a nossa alma, ela nutriu muito a nossa alma, as tuas reflexões, e nós vamos precisar, assim, de um tempo agora, né, para pensar sobre tudo isso que tu trouxe, né, e como esses ensinamentos doutrinários que tu traz, como isso pode nos ajudar nas nossas casas espíritas, nos nossos grupos de estudo, nas nossas tarefas como trabalhadores. Eu acho que o desafio é gigantesco, né? E a gratidão a ti por ter disponibilizado esse tempo para trazer tanta coisa boa para a gente. Nossa, nossa gratidão para ti é muito grande. Porque tu trazes muitos elementos, alguns a gente já conhecia, mas não nessa profundidade, nesta oportunidade de reflexão. Então, eu, assim, a princípio, não teria nenhuma pergunta, eu teria milhões de perguntas, mas, nesse momento, eu quero ainda ficar sentindo, né, o que tu trouxe, porque é muito valioso. Gratidão, minha irmã. Gratidão. E deixo a palavra para os demais irmãos que queiram aproveitar. Janete, eu posso fazer uma... Eu não sei se é uma pergunta, talvez seja, claro, é uma indagação minha. Sim, talvez Carla, minha e de muitos palavra outros. aberta. Para a Leisa, assim, talvez a Leisa também não... Eu não estou subestimando a capacidade de entendimento, de inteligência e de estudo da Leisa, mas talvez a pergunta fique muito subjetiva e que a gente não tenha algumas respostas, mas não tenha, digamos, aquilo que a gente precisa da receita do bolo completa, né? A gente está sempre falando, sempre em construção. O próprio Jesus, próprio Chico Xavier, as obras que a gente lê, que a gente encontra, a gente percebe que os conhecimentos estão em construção, altamente interpretativos, muito subjetivos, e que a gente vai avaliando de acordo com cada um, né? Por isso que o trabalho coletivo, o estudo coletivo, eu vejo de grande relevância. Mas já vou perguntar. Essa preocupação que a gente tem, aliás, que a gente deve ter com a gente em relação ao estudo metódico, seja as obras, seja a imensidão de arsenal de coisas que nós temos para estudar em relação à doutrina espírita, a nós mesmos, a própria psicologia que nos ajuda e deve nos ajudar muito, para o entendimento dessa questão da espiritualidade, da grande dimensão, da onde estamos e para onde vamos, enfim. A preocupação que a gente tem tido enquanto trabalhadores da casa, alguns estudiosos, enfim, da participação mais ativa de membros da casa, da colocação, da importância do estudo, inclusive agora focando muito na questão do Evangelho Redivivo. Se tu teria alguma dica, alguma forma de a gente poder melhorar, quem sabe, a nossa metodologia de nós nos policiarmos para a importância do estudo e também para a divulgação do próprio, para a sensibilização daqueles da casa da importância do estudo. A gente, claro, estou falando mais do Redivivo, mas não só do Redivivo, né? Assim, a tua opinião sobre isso, que frentes, de repente, tu poderia dizer que poderia nos auxiliar enquanto trabalhadores da casa? Então, o ponto de partida, ele tem que ser essa ideia que nós trabalhamos com adultos. E o adulto não pode ficar só estudando. Então, ele tem que estar envolvido, né? Ele não pode chegar à casa espírita, lembra a ideia ali do servidor, né?
Eu posso ter várias pessoas nomeadas para ser os que vão fazer o acolhimento, mas todos têm que acolher todos. Então, a grande questão é que o adulto precisa estar em atividade. Ele precisa ter a sua função dentro daquela colmeia. Ele precisa se ver tendo ganhos de crescimento espiritual, porque o detalhe tem que ser interno, tem que ser intrínseco, e isso não pode ser só intelectual, tem que ser... Então, a proposta pode ser coletiva de construção de fluidos para casa, trabalhar o silêncio, trabalhar essas coisas que são da vivência, o exercício da prece com sensibilidade. Então, considerando aquele material relacionado como o adulto aprende, é deixar o adulto ser, expressar o que realmente ele deseja, o que ele quer. Então, o estudo tem que atender aquele grupo. Às vezes, o grupo precisa de um programa bem específico para atender às suas necessidades do momento. Ele tem algumas coisas para resolver, ele vai precisar. Então, alguns temas específicos atendendo ao grupo, atendendo às tarefas, em especial do acolhimento, porque as pessoas vão chegando e a gente não pode esperar que as pessoas que estão nomeadas é que vão fazer o serviço. O passe vai ser aplicado com os olhos naquele que chega. A pessoa que senta para assistir uma palestra, teve uma semana de esforço íntimo, ela tem que saber que ela está contribuindo. Então, a palestra pública tem que dizer isso, como é que ela vai produzir fluidos, como é que ela vai fazer. Então, a casa espírita, ela se torna uma colmeia, ela é todos por todos. O fato de dividir tarefas, o fato de ter facilitadores, no nosso caso aqui, pensando em grupo de estudos, é uma questão de organização. Mas a nossa postura tem que ser uma postura, né, falando aí nessa palavra construção, poderíamos ficar pensando no melhor que nós produzimos essa semana, né? O que eu fiz de sexta-feira passada até hoje, de esforço íntimo, e que eu consigo... a doutrina espírita traz uma coisa muito importante, diferente de outros contextos religiosos, que vale a pena a gente olhar por esse ângulo aqui. Todo melhoramento moral nosso, ele resulta em fluidos. Isso é o grande contributo da doutrina espírita. Não existe um limiar entre a matéria e o espírito. Tanto que nós usamos aquele símbolo lá do prolegômenos, porque não existe uma coisa totalmente separada. Tanto que lá no mundo espiritual eles vão falar em fluidos espirituais, entre aspas, porque se é espiritual não é fluido, mas então fluidos espirituais por quê? Porque há uma interação muito próxima entre a matéria e o espírito. São origens diferentes, mas elas são muito próximas. E assim se dá com o nosso crescimento. A gente tem que se empoderar da nossa realidade fluídica como espírito, e na medida que cada coisa no campo moral for resolvido, fluidicamente nós nos modificamos, e nós nos tornamos capazes de fazer coisas diferentes também. Então, é um processo de consciência de que ponto que eu estou nesse momento, mas tem que ser experienciado, o grupo tem que experienciar isso. Eu termino de fazer uma prece, por exemplo, estou fazendo uma prece, terminei de fazer a prece. Eu já estou aqui ou eu estou voltando? Eu vou saber se a minha prece foi para algum lugar, porque eu fui junto. Então, os desafios, a minha prece é maquinal, o meu estudo é maquinal, o grupo tem que sentir que ele está entrosado, construindo, e isso, no caso da doutrina espírita, fica muito clara pela fluidoterapia, né? E vamos pensar em facilitadores. Olha, nós estamos... eu vi pela Nona Úria, e tem muitas pessoas inscritas como facilitadores, né? Então, de parabéns. A Rita Talim falou para nós, né, a quantidade de inscritos. Isso é muito bacana, porque vamos pensar nessa proposta do Elahá ali, do Jorge Elahá. Você está se preparando, é um treino essa existência. Você se prepara. Então, as pessoas têm que entender o que, né? As pessoas, eu digo a mim mesma, eu tenho que entender o que eu tenho oportunidade numa casa espírita de fazer esse curso, fazer aquele outro, colocar em prática, alguém me dá uma experiência de trabalho. E nós que estamos assim, vamos dizer assim, na liderança, temos a responsabilidade, Carla, de abrir frentes. Nós vamos ficando no apoio, mas as frentes têm que ser abertas. O outro tem que fazer. A campanha
quarta URI, né? Não, quarta URI é Blumenau. A sexta URI lançou essa campanha. Me ajuda. Você sabe fazer, você tem tempo para fazer, mas você estende a mão e diz para alguém, me ajuda. Não é porque eu tenho tempo e eu posso fazer que só eu vou fazer. Vamos fazer juntos. Vamos preparar um estudo juntos. Eu vou lá na casa de uma pessoa que eu tenho, se eu tiver disponibilidade, eu faço online, e vamos preparar um estudo junto. Porque aquela pessoa no grupo de estudo até hoje não preparou. Então, tem várias iniciativas a partir do momento que eu entrego essa proposta para o outro, né? E eu estou aqui para contribuir o que eu tenho. Não sei se faz sentido isso para você. Mais alguma pergunta, alguma reflexão, meus irmãos? Eu queria fazer uma pergunta para a Laísa e Sim, Ronald. estender quem quiser, quem puder contribuir com a resposta. A minha pergunta é a seguinte: quando eu comecei a frequentar a casa espírita, quando eu digo frequentar essa casa espírita, é começar a estudar, a tentar compreender a doutrina, né? E uma das palestras que me chamou muita atenção foi o palestrante dizia assim, né, uma das maiores dificuldades, não é dificuldades, mas uma das maiores resistências que o espiritismo enfrenta, com o espiritismo como um movimento que tenta não angariar prosélitos, né, mas ele tenta disseminar a doutrina, né, para mostrar o caminho para quem quer seguir. E muitas vezes o problema de todos nós, e eu me vejo com um pouco de resquício nisso também, é que a gente vai numa casa espírita como quem vai ao médico, né? Querendo um remédio que a gente tome e ele resolva o nosso problema, ou seja, algo que tenha o condão de uma receita de bolo. A gente segue aquilo ali e está resolvido. Né? De preferência bem rápido e de preferência sem muito esforço. Né? E é por isso que muita gente se afasta da casa espírita, não é se afasta, mas vai para assistir a palestra e fica só nisso. Né? Então, assim, como esclarecer? Eu vejo assim que isso é muito de uma dificuldade que a gente tem na casa espírita de mostrar esse caminho para o pessoal também. É um problema nosso também é um erro que a gente comete eu não sei, eu acho que a gente tem potencial para deixar isso mais claro para as pessoas. Que embora tenha que fazer um esforço grande, porque é um esforço que a gente faz, e sem esforço nós não saímos do lugar, mostrar para as pessoas, gente, é um caminho legal, tal, tem seu esforço? Tem, a gente está aqui para trilhar junto esse caminho e estamos convidando vocês, né? Porque a gente já está nele e embora a gente entenda que tenha que arregaçar as mangas e fazer esse esforço, senão não sai do lugar, é um caminho extremamente viável, possível e não só isso, é o caminho mais adequado também. Como mostrar para aquelas pessoas que não frequentam, mas vão apenas na casa espírita, que vão lá durante os trabalhos abertos aos públicos, assistem a palestra, mas nunca tem uma interação maior. Eu acho que isso eu vejo também como nós não estamos sabendo, não é esse o único motivo, mas um deles é a gente não está sabendo mostrar esse caminho direito. Que práticas a gente pode fazer? O que a gente pode fazer nesse sentido? Não sei se todos aqui concordam comigo, mas eu sinto isso. Posso estar errado, mas é uma coisa que para mim é bastante clara. Eu vou falar e deixar o espaço aí para mais alguém depois quiser complementar ou ter uma ideia, né, sobre esse assunto. Mas Ronaldo pensa assim que na nossa atividade, se nós fazemos o que a gente chamamos assim de um feijão com arroz, vamos dizer assim, bem feito, planejado, disponibilizado
né? Vamos dizer assim, eleger o que nós vamos fazer. Às vezes a gente faz muitas coisas, como casa espírita, e podemos fazer. E às vezes a gente faz muitas coisas e poderia fazer menos e atender melhor, olhando por essa lógica do que nós estamos fazendo, né? Mas vamos pensar assim, cada pessoa tem a sua necessidade. Talvez a pessoa indo ali, assistindo uma palestra uma vez só na vida dela, era tudo que ela teria de contato com o Espiritismo. O que fica para nós, Ronald, de responsabilidade? Como foi atendida essa pessoa que foi uma única vez na casa espírita? Por isso essa ideia do feijão com arroz, né? Fazer com carinho, fazer bem feito aquilo que a gente dá conta. Então, algumas pessoas, como nós, de repente, há um tempo que estamos ali, nós precisamos ficar fechados dentro da casa espírita, né? Mas aquela pessoa que foi uma vez, foi duas e foi três, o que ela recebeu no dia que ela foi? Ela recebeu sementes que podem germinar para frente? Então, talvez isso está sob o nosso controle. Planejar o que a gente pode fazer com o número de pessoas que nós temos, com o auxílio da espiritualidade, fazer bem feito, atingir os objetivos que nós nos propomos, trabalhar os fluidos, e a pessoa pode ter, era o que ela precisava, ela foi lá, recebeu e vai. E pensa no nosso caso, mesmo nós lá estudando há tanto tempo, fazendo tantas coisas há tanto tempo, o que restou no nosso coração de vivência do Evangelho, né, dos ensinamentos dos Espíritos? E é o que nós vamos levar dessa vida, e é o que nós vamos reencarnar na próxima. Então, talvez não atenda exatamente esse grande número de pessoas, mas o mais importante é a gente responder essa pergunta. Nós conseguimos produzir o que a pessoa que veio à casa uma única vez, ela encontrou a oportunidade dela ouvir falar sobre os princípios básicos? Nós falamos sobre uma das 5 coisas que poderiam nortear a vida dela? Quando nós falamos de Deus, consegue ter uma perspectiva de Deus estar presente na vida, né? Passa ali os 5 princípios básicos. Então, desassocia, assim, tira as preocupações, sossegando o coração, se a gente fez o básico do básico, vamos dizer. Mas se nós podemos fazer mais, vamos fazer. Mas talvez seja isso, a qualidade que a gente consiga empreender para as nossas ações, né? E que elas, de alguma forma, toquem o outro coração. Certo. Obrigado, Leísa. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Alguma reflexão, alguma pergunta? Se não tiver mais nada, eu vou pedir para o nosso presidente da URI, tá? Então, fazer o fechamento dessa nossa reunião, agradecendo a Leísa e já fazendo a prece de encerramento. Leísa, nossa gratidão eterna, minha irmã, por essa oportunidade. Eu agradeço. Walter Ney? Então, como foi colocado pela Carla com mais ênfase, foi riquíssimo esse momento, esse processo de aprendizado, muito rico mesmo, Leísa. Te somos profundamente gratos. E olha como é bom, né? Tu falou ali no Pão Nosso, eu fui pegar aqui na minha biblioteca, aí eu achei o Pão Nosso e dentro tinha um texto lá de 2011. Eu já estava perdido aqui. Então, eu achei graças a ti. O estudo é talvez a nossa porta de entrada para a compreensão racional da doutrina, mas, ao mesmo tempo, nosso calcanhar de Aquiles. E a casa espírita em si, como tu bem colocou ali, ela propõe uma integração entre espírito, esse permeio, que é o fluido, e os entes encarnados, que talvez ainda vai demorar um pouco. Ó, meu trem passando. Que ainda vai demorar um pouco para a gente poder compreender e aplicar com propriedade essa grandiosidade. Mas isso é feito através de trabalhos como esse teu. Porque, como tu bem colocou, uma pessoa que vai uma vez só,
numa casa espírita. Às vezes ela consegue tirar dali o que ela precisa e o que a casa pode oferecer. Eu acho que sim, quando as pessoas entendem que elas fazem a sua parte como tu fez agora, com muita qualidade, com muita profundidade e com muita objetividade. Então, te agradecemos profundamente pelo trabalho realizado. Foi emocionante o trabalho realizado. E, com isso, né, nós abrimos as portas para te trazer aqui, porque eu sou muito fã do presencial. Eu acho que no presencial a gente consegue interações maiores. E eu sei que é muito mais difícil, todo mundo hoje está meio viciado nessa coisa, né? Mas no presencial a gente tem café, no presencial a gente fica conversando depois, né? Aqui desliga e vai todo mundo embora. Então, ficam as portas abertas, com certeza tu virá aqui ter conosco. E dito isso, como a Leísa fez uma sugestão, agora eu vou abrir para alguém que não abriu a boca, que, por favor, faça uma prece de encerramento. Quem se habilita, a prece Não de sou eu encerramento. que vou fazer a prece, não, tá? Mas Não? só lembrar depois de bater uma fotinho para desse momento solene e bonito, tá? Então tá. Tá certo, Carlos. Quem tiver possibilidade de fazer a foto do conjunto, né? Ótimo, excelente ideia. Ô, Juliano, tu sabe fazer isso, né? Eu vou fazer pelo celular, eu não sei fazer pelo computador. Juliana, tá. Então vamos à foto e depois à prece. Ô, Juliano, quer eu faço aqui pelo computador? Ah, ótimo. Por Deixa eu favor. ver se- Abram as suas câmeras, por favor. Arrumem seus cabelos. Nesse ponto eu fica difícil. E vamos às nossas reações de... Temos duas câmeras fechadas ainda. Fátima. Vamos lá, todo mundo. Olá. Sorriam. X. Feito, pessoal. Vou botar no grupo ali da... Obrigado, Ronald. Imagina. Obrigado, Ronald. Juliano, queres fazer a prece de encerramento? Posso fazer. Irmanados que estamos agora com os corações voltados ao Cristo, através da sintonia e também da internet, recursos que utilizamos nesses momentos para nos reunirmos de forma virtual. Rogamos a Jesus, nosso mestre, a espiritualidade que nos acompanha, a Ismael, que é o nosso governador do Brasil, nos páramos espirituais, ampare os nossos trabalhos, nos dê bom ânimo e recursos, não somente materiais, que também são importantes, mas recursos na nossa alma, para que a cada dia aprofundemos os nossos estudos na doutrina espírita, no Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo, mas que aprofundemos também a nossa reforma íntima, a fim de lavrarmos o nosso coração e deixarmos aptos para as sementes do Evangelho, para as sementes do Espiritismo, brotarem, crescerem e darem frutos. Com essa rogativa ao próprio Mestre e ao nosso Pai, nós agradecemos imensamente a oportunidade que tivemos na noite de hoje e pedimos ainda que tenhamos mais momentos como estes. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Pessoal, eu vou botar a foto ali no grupo da diretoria da Nona Uri e também lá naquele nosso grupo de estudo do Evangelho Redivivo, tá?
Tá bom, Ronald. Depois eu passo para a Leísa, tá? Eu mando para ela, tá? Obrigada, Tá, meu irmão.